Igreja amada, vamos abrir nossas Bíblias, segundo livro de Reis, capítulo 5. Você já teve a oportunidade, nesse dia, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele, de alguma forma, te permitiu viver no ano de 2025. É o último domingo do ano de 2025. Creio que muitas percepções o Senhor tem trago ao coração da igreja. E nessa noite, nós vamos continuar lendo a palavra, sendo pela palavra orientado, e o texto que o Espírito Santo coloca em nosso coração para repartir com os irmãos se encontra, segundo o livro de Reis, capítulo 5, texto conhecidíssimo da igreja, e mesmo assentados, se você está próximo de alguém, eu convidar a ler com você, mesmo assentados, segundo o livro de Reis, a partir do verso de número 15. A palavra de Deus diz assim: voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva. Veio e colocou-se diante dele e disse: eis que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora eu te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu ou instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, eu peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais este teu servo vai oferecer holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. E nisto o Senhor perdoe ao teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu então lhe disse: vai em paz. E quando Naamã se tinha afastado uma certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu este sírio, Naamã, que da sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eu vou correr atrás dele e vou receber dele alguma coisa. Então foi Geazi ao alcance de Naamã, vendo então que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem. O meu senhor me mandou dizer que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse então Naamã: ser servido, tomar 2 talentos. Instou com ele, amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais, pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. E tendo então andado e chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs ali diante de seu senhor. A Escritura nos diz no verso 25 que Eliseu lhe perguntou: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi a lugar algum, a parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura eu não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto, Geazi, ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar. Pai querido,
Obrigado por tudo que já fizemos aqui como igreja, cantando louvores a Ti, e como ouvimos durante muitas vezes esse ano, quem canta a Bíblia não erra. E nós engrandecemos ao Senhor nessa noite, com nossas ofertas e dízimos, com as canções que nós entoamos que refletem aquilo que nós estamos vivendo, porque um dia o Senhor encontrou conosco, o Senhor nos achou, estávamos perdidos e o Senhor, ó Deus, nos buscou e mudou nossa sorte. Obrigado por isso. Um dia nós fomos como aquela mulher na beira do poço, cheio das nossas sedes existenciais, e o Senhor travou conosco pela Escritura um diálogo, e através desse diálogo o Senhor transformou a nossa vida para sempre, e nós te rendemos graças por isso. E agora está diante de nós, Pai, um texto que por si só é uma flecha ao nosso coração e mente, e rogamos que o Senhor dê graça ao que comunica e ao que ouve, para discernir, para concentrar, para deixar, ó Deus, esse investimento de alguns minutos como algo de extrema importância para a nossa vida, e que o Senhor nos livre das distrações, nos livre dos excessos de preocupação, e nos dê a graça de, nos breves minutos, que a Tua palavra é lida e aqui ensinada, exposta, nós concentrarmos na verdade do Evangelho, da Boa Nova, que o Senhor tem para repartir conosco. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, quando tudo pode mudar de uma hora para outra, creio eu que todos nós já falamos essa frase com alguém. Olha, de repente, tudo mudou. E justamente numa data como essa, um fim de ano, é muito comum nós pensarmos assim. Por exemplo, nos últimos anos, você e eu, como Brasil, nós aprendemos de forma dolorosa que a vida pode mudar de um dia para o outro. Se voltarmos não muito distantes, há 5 anos atrás, quando enfrentamos todos aqui uma pandemia e vimos que as nossas rotinas foram interrompidas, vimos que os nossos hábitos foram sacudidos, vimos o quanto não éramos tão corajosos como pensávamos, e discernimos até mesmo que nós pensávamos acerca de nós mesmos além do que convém. Nos vimos com pavores, ansiedades em demasia, pânico, mas a vida mudou aquela vez de uma hora para outra, praticamente ali no meado do mês de março, com as informações que nos chegavam. E a vida muda de um dia para o outro, através de crises econômicas, perdas que nós não computamos esperar. E em muitas dessas situações, nós vimos 2 respostas bem diferentes quando a vida muda. Algumas pessoas, mesmo quando preservadas, restauradas ou curadas, vão seguir a vida como se nada acontece, como se nada aconteceu. Por sua vez, há aqueles que passam a viver com uma nova perspectiva, uma palavra muito popular, uma nova cosmovisão. Começa a entender a vida de maneira diferente. Alguém disse que quem volta da morte, volta com a motivação um pouco diferente. E quando eu penso nisso, me lembro de Lázaro. João capítulo 11. A Escritura diz que ele estava enfermo, amigo de Cristo. Muitas vezes Jesus vai à sua casa, e a Escritura nos mostra no capítulo 11 que ele passa por um processo de enfermidade. Através daquela enfermidade ele chega ao óbito, Jesus não está presente, e Jesus caminha nada mais, nada menos ali do que 2, 3 dias para chegar naquele ambiente de luto. Suas irmãs estão, cada uma na sua reação, já entregues praticamente àquela dor visceral de alguém que ama e perde um ente querido, e o Filho de Deus chegou naquele ambiente do luto. E a Escritura maravilhosamente nos mostra, para nos encantar, Cristo chamando aquele homem pelo seu nome: Lázaro, vem para fora. Um comentarista de nome Carson disse
que Jesus foi muito específico com relação ao nome. Porque se Cristo dissesse, vem para fora, naquele ambiente de morte, vários poderiam vir diante do autor da vida. Mas ele foi específico com Lázaro. Vem para fora. E aquele homem, meio que amarrado com aquelas mortalhas, com aquelas ataduras, ele sai. E a palavra de Deus nos mostra no capítulo 12, que ele está agora junto com Maria, Marta, na mesa com Jesus. Eu fico pensando a conversa naquele capítulo 12. Alguém que passou pela experiência de morte e ressurreição. E ele está ali conversando com Cristo naquela mesa. E eu fico a pensar qual foi realmente o teor da conversa. Que mesa fantástica. De um lado, Lázaro, alguém que passa por a experiência de morte e ressurreição. Do outro, Marta, Maria. E aquele ambiente, aquela casa, com toda certeza, está experimentando naquele dia aquilo que as nossas residências também devem almejar. Experiências de morrer e de ressurgir. Que as nossas casas tenham o serviço a Cristo e a adoração, como Maria muitas vezes fez, de estar quedada aos pés de Cristo, escolhendo a boa parte. Abrindo um parênteses, se Deus permitir a você e a mim, nós vamos adentrar 2026 pensando nisso. Escolher a boa parte, fazer escolhas certas, porque volta e meia nós escolhemos errado. Mas voltando para o que o texto ali diz, sob essa perspectiva de um novo olhar, a gente entende que é exatamente isso que encontramos no segundo livro de Reis, capítulo 5. Porque temos ali um evento externo, que o coração reage de maneira distinta. Temos um evento ao qual encontra-se um homem de nome Naamã. O capítulo 5 nos mostra algumas características desse homem. No verso 1, comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do seu Senhor, homem de conceito, porque por ele dera o Senhor vitória à Síria. E diz no verso 1, herói da guerra, porém leproso. E Naamã, segundo o verso 2, quando saem tropas da Síria e da terra de Israel, trazem cativo uma menina que vai trabalhar na casa, no serviço para a mulher de Naamã. E Naamã então, veja a situação de Naamã. Ele é um homem que, segundo o texto, ele comanda o exército do rei da Síria. Diante da sociedade, ele é um homem que tem uma expressão de respeito, de honra, de muito conceito. Mas há um porém leproso. Quando ele adentra o seu recinto chamado casa, tira a sua farda, por mais que ele tenha medalhas, troféus, por mais que ele tenha algo que o lembre das premiações de vitórias alcançadas no campo de batalha, quando ele olha para si através do espelho da época, ele observa que ele carrega uma dificuldade física. Ele é alguém leproso e que em meio a isso tem as suas limitações, está morrendo aos poucos, morrendo em vida. Mas como Deus é maravilhoso, o Senhor coloca na casa daquele homem uma menina que veio para aquele ambiente como cativa, e diz o texto sagrado que ela está tomando conta dos utensílios na casa de Naamã. Alguém disse que ela toca na roupa do leproso, ela toca nos utensílios do leproso, mas a lepra não pega nela, mas a compaixão dela pega na mulher de Naamã. E ela fala para a mulher de Naamã que na terra dela, em Israel, há um homem, há um profeta, e ali na terra dela serve um Deus único, ao qual esse Deus que esse profeta serve, se ele, Naamã, estivesse lá, Naamã poderia ser purificado da sua lepra. A mulher fala para o seu marido, e aquele homem então começa a criar ali algumas situações e alguns planos lá no seu íntimo, no seu coração, para poder fazer aquela viagem de busca acerca da sua situação no momento, e crendo piamente que ele vai ser restaurado, que ele vai ser purificado, e o texto vai nos mostrando que ele então vai até onde está o profeta Eliseu,
homem de Deus. Detalhe para você ler em casa, a expressão homem de Deus, ela não aparece, ela somente aparece no Novo Testamento uma vez, e não é com relação a Cristo. A expressão homem de Deus, ela aparece 7 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento ela aparece uma vez, quando Paulo escreve, numa de suas epístolas para Timóteo, diz: tu, porém, ó homem de Deus. É a única vez. Voltando, diz o texto, que Eliseu, homem de Deus, verso 8, ouvindo que o rei de Israel rasgou suas vestes, diante da informação de que aquele homem Naamã, aquele gentil, aquele homem fora dos arraiais do povo hebreu, aquele homem que está como aquela mulher, querendo pegar as migalhas que caem da mesa, diz o texto sagrado, que ele diz para aquela autoridade: deixa vir a mim, porque ele vai saber que há profeta em Israel. E Naamã vem, no verso 9, com cavalos, com carros, e para na porta da casa de Eliseu. E Eliseu manda um mensageiro chegar até a porta e dizer para ele fazer o caminho até o Jordão. Você vai se lavar, não uma, não duas, não 3, mas 7 vezes, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. E Naamã muito ficou indignado, porque a comitiva que ele preparou para ir até a casa do Eliseu era uma comitiva muito bem pensada. Presentes, muitos presentes. Diz o texto que ele tinha servos, possivelmente uma boa cavalaria, para chegar até ali de maneira rápida, e ele esperava ser tratado com dignidade, da forma que ele então pensava que era digno de assim ser tratado. Mas o texto diz que ele se indignou, e ele faz o caminho diante daquela palavra: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua carne será restaurada. Ele faz esse caminho dizendo lá com ele mesmo, olha o que diz o verso 9, ele pensava que ele sairia aqui ter comigo, se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Pensava eu que não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco? E sobre isso algo me chama a atenção, que o puritano Matthew Henry diz que os rios que regavam Damasco, de nome Abana e Farfá, eles geograficamente se entrelaçavam quando chegavam em Damasco, e para os geógrafos da época era conhecido como o Rio Dourado. E esse homem Naamã, quando ele diz Abana e Farfá, no seu entendimento, ele tem o entendimento que ele iria se banhar nesse rio que tem expressão, nesse rio que tem esse nome bonito para os geólogos da época de Rio Dourado, nesse rio ao qual ele entende que ele pode então colocar ali o seu belo corpo mesmo leproso. Mas indignado ele se encontra, e ele diz no verso 12, que não são porventura Abana e Farfá melhores do que todas as águas de Israel? Não são, irmãos, porque as águas de Israel, segundo o próprio Deus em Deuteronômio capítulo 8, é terra de mananciais. Segundo Deuteronômio no capítulo 8, o Senhor faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de fontes, de mananciais profundos, que saem das montanhas e dos vales, terra de trigo, de vides, figueiras, oliveiras, azeite e mel. Essa é a terra de Israel que tem a expressão do Jordão. Mas ele, na sua ignorância, não discernia isso. Ele não tinha, como eu e você temos, Deuteronômio para ler. E aí veja, ele fica indignado, ele faz o caminho de volta no verso 12, com muita indignação. Você de vez em quando fica indignado com algumas coisas? Indignado com a injustiça, indignado com as guerras sem pé, sem cabeça, como alguém diz,
indignado com a sua própria natureza pecaminosa, aonde entra ano, sai ano, você teimosamente tem os vícios que te vencem. A gente de vez em quando fica indignado. Agora, muitas pessoas vão virando ano, entra ano, sai ano, e vão ficando como Naamã. Porque Naamã recebeu aqui uma palavra: vai fazer o caminho até o Jordão, mergulhar 7 vezes, obedeça, é simples. E o lindo que o texto vai nos mostrar, meus irmãos, que o orgulho de Naamã, parecido com o meu e o teu, é o pior inimigo dele. Porque o pior inimigo de Naamã, além da lepra física, era o orgulho que ele tinha no peito. E o orgulho, quando o Senhor vê um homem orgulhoso, faz o nosso Deus, o eterno, o soberano, que aqui foi invocado nessa noite em oração, lembrar Lúcifer. Ao mesmo tempo, aquele anjo caído, prepotente, soberbo, ao qual, quando o Senhor vê um dos seus filhos trilhando o caminho da soberba, da prepotência, traz à memória do nosso Senhor esse ser caído. E aí você olha Naamã no seu orgulho, cheio de indignação, mas há algo lindo no verso 13. Chegaram-se a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, você não faria? Quanto mais, já que ele só disse para você lavar no Jordão, você vai ficar limpo. E eu aprendo algo aqui, Magno. Se os homens orgulhosos são os piores inimigos de si, e eles se privam daquilo que é redenção, eu aprendo que é uma grande bênção ter por perto pessoas que têm liberdade conosco. Porque graças a Deus, Naamã tinha gente ao lado que podia falar a verdade para ele. Graças a Deus, Naamã tinha gente ao lado que não tinha que medir palavra. Graças a Deus, Naamã tinha gente ao lado que podia falar da tolice pessoal dele, que podia dar uma orientação particular a ele, que podia falar para ele de uma realidade que era simples. E de forma muito pastoral falaram para ele o seguinte: olha, quanto mais que ele apenas te disse, lava-te, ficarás limpo, ele não te pediu nada difícil. Naamã, ele ouviu o conselho daqueles oficiais. E nós às vezes não ouvimos os conselhos que o Senhor usa de gente, que em dados momentos da nossa vida, diante de alguma situação que nós atravessamos, eles nos dão alguns alertas. Cuidado com o horário, cuidado com a amizade Y, cuidado com essa profunda aliança com o ímpio, que pode terminar mal. A gente não gosta de ouvir esse tipo de conselho que mexe naquilo que a gente julga ser certo, ser verdade. Mas o texto diz que ele ouviu, e ele vai e faz o caminho, chegando naquele simples rio. Ele desce, mergulha no Jordão 7 vezes, e ele olha para si, e ele olha para o seu corpo, olha para suas mãos, e a Escritura nos diz que a sua carne se torna como a carne de uma criança. E ele fica limpo, glória a Deus. E ele faz um caminho agora com aqueles oficiais, indo à casa de Eliseu de novo. Foi o verso que nós lemos inicialmente. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio e colocou-se diante de Eliseu. E pronunciou as seguintes palavras, que foram as primeiras que eu li aqui desse púlpito nessa noite. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. E agora eu peço que vocês aceitem, ou que aceites um presente do teu servo. Veja que Naamã, quando ouve isso, Eliseu diz para Naamã o seguinte: tão certo como vive o Senhor em cuja presença eu estou, não vou aceitar. Naamã insiste com ele, aceite, e ele recusa. E Naamã então, diante da recusa de Eliseu, que por motivos que ele sabia, não queria se deixar levar
por aqueles donativos, por aquela oferta, por aquela contribuição. Ele compreende isso, e a Bíblia nos mostra que Naamã, ao ver isso, declara: olha, se não queres, me permita levar um pouco da terra daqui, porque nunca mais eu vou oferecer holocausto a outros deuses, senão ao Senhor. Eu estou voltando daqui, reconhecendo que só há Deus em Israel, e que esse Deus de Israel, na luz que tenho, a partir de hoje se torna o meu Deus. E que esse Deus me perdoe, porque eu estou levando como um símbolo, como no ato de fé, meio que ainda uma fé mística, misturada. Ele diz: de vez em quando eu vou entrar lá na minha terra, lá no templo de Rinom, com o meu superior, mas é porque ele é ancião, ele é mais velhinho, e ele tem que apoiar em mim. Mas eu creio unicamente no Deus de Israel. Eliseu olha para aquela realidade do coração e aquela profissão de fé e diz: olha, vai em paz para casa, vai para sua família em paz. E eu fico a imaginar aquele trajeto agora sendo feito novamente por aquele homem sarado, aquele homem que não teve como ligar para a esposa para falar que está sarado, que está limpo, que está purificado, aquele homem que quando chega em casa, bate na porta, sua esposa o olha, e ele não tem mais as marcas da lepra no seu corpo. Se ele teve filhos, imagine a alegria dos filhos, a primeira refeição, a primeira noite, o ir e vir, os questionamentos das pessoas na rua, os seus próprios subalternos perguntando para ele, e a alegria que esse homem estava. Mas o que eu quero guardar nessa noite para o nosso coração e que ecoa para a gente nessa noite, meus irmãos, é que nós estamos aqui no texto diante de dois caminhos, duas respostas à graça de Deus. Uma de um Naamã que recebe a graça com humildade e que vive com gratidão e com expressão de gratidão, ações de graças. Mas eu olho para Geazi, que convive com a graça, vive com Eliseu, vive na terra ao qual é chamada, a terra ao qual o texto mesmo nos diz, a terra onde Deus tem reinado em meio àquele povo, e Geazi não é afetado pelas mesmas verdades que afetou Naamã. E aí você vê que ele conviveu com a graça, mas transformou a graça numa oportunidade de ganho pessoal. Naamã teve a sua vida poupada e diz: agora eu sei quem é o Senhor. Geazi viu tudo de perto, e a partir do verso 20, quando ele observou que Naamã quis dar o presente, vários presentes, e o Eliseu não pegou nada, o olhão dele estava ali, ele observa, deixa passar alguns minutos, e ele então entende que depois de um tempo ele vai correr e vai pegar aquele homem, e vai conversar com aquele homem no canto, e vai falar para ele até uma mentira, que chegou dois camaradas lá na nossa terra, que veio lá da tribo de Efraim, e eu estou aqui para pegar com você uma ajuda, uma oferta, para ajudar lá. Aí você vê, tudo isso sem Eliseu saber, e você vê um Geazi que vê tudo em silêncio, e que ele confessa no verso 20, uma conversa que ele tem com ele mesmo, porque a Bíblia diz, segundo Reis 5:20, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, que muitas vezes as piores conversas que nós temos conosco, são as piores, aquelas que nós lá no íntimo temos com a gente. Às vezes nós nos depreciamos demais, esquecemos que somos coroa da criação de Deus. Somos às vezes não murmuradores dos lábios para fora, mas lá no nosso íntimo, fazemos as coisas hipocritamente, sem o Senhor observar que isso está conferindo o que está dentro do coração com o que está realmente do lado de fora. E isso, irmão, é a batalha que Geazi tem também. E diz o texto que Geazi diz: ó, eis que o meu Senhor impediu este Ciro Naamã que da sua mão lhe desse alguma coisa do que ele trazia, mas tão certo como o Senhor vive, ele usa o nome de Deus em vão. Eu vou correr atrás dele, vou receber dele alguma coisa.
E ele vai correndo, alcança Naamã, e Naamã, como um novo convertido, cheio de vida, cheio de paixão por aquilo que aconteceu com ele, afetado no seu físico, mas afetado dentro do seu coração, diz o texto bíblico, que ele pergunta para Geazi: vai tudo bem? E ele responde: tudo vai bem, o meu Senhor me mandou dizer. Ele mente: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens. E aí Naamã não deu o que ele pediu não, Naamã deu o dobro. A versão NVI diz que ele pede 2 sacos, ele deu 4. E aí o texto nos mostra que Naamã ainda coloca sobre 2 dos seus moços, e olha o que diz o verso 24, quando eles estão então voltando, Geazi, e ele levou ajudantes, quando eles estão chegando no outeiro, ele pega das mãos desses ajudantes, ele para na porta da casa dele, e ele esconde dentro de casa, porque agora ele vai com a mão vazia para encontrar com Eliseu. Mas Eliseu diz para o texto para nós que no verso 26, quando ele se coloca diante de Eliseu, Eliseu pergunta: de onde vem Geazi? E ele responde: teu servo não foi a lugar nenhum. Porém, ele ouviu dos lábios de Eliseu: porventura eu não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ô Geazi, era ocasião para tomar prata, para tomar vestes, servos e servas, ovelhas e bois, olivais e vinhas. E o juízo de Deus é um capítulo que mostra o início nos versos primeiros de um homem leproso, que no meio do capítulo é alcançado pela graça de Deus. E termina mostrando a nós um homem ao qual a lepra de Naamã pega a ele e o mais grave, na descendência dele. Porque tem coisas, meus irmãos, que nós pais, se não tivermos muito cuidado nas nossas escolhas, afetam nossos filhos. E não estou falando de maldição hereditária não me entenda mal, mas há escolhas que nós fazemos hoje, que se nós escolhermos equivocadamente, sem orar, sem refletir, sem pensar, sem ponderar, sem ouvir bons conselheiros, no caminho não são poucos, até mesmo na descendência, que são afetados. Conheço um caso, no pastoreio da vida da igreja, de um homem que uma vez entrou dentro de um templo, há mais de 80 anos, e ele perseguia o pastor local daquela cidadezinha, não muitos templos, uma pequena cidade, com 2 templos evangélicos, e num belo dia, o bisavô do homem que me relatou isso, entrou naquele templo, pegou no colarinho do pastor, que havia confrontado ele porque ele estava em adultério, e disse para ele que ele estava errado, que ele estava equivocado, que aquilo era pecado. E ele entra no templo num dia de culto, pega no colarinho assim do pastor, lança todos os impropérios dentro de um culto público, diante daquele irmão, sai, humilha e sai pelas portas daquele templo e vai para casa. Pasmem vocês, a geração pós esse homem se envolveu com candomblé. Por 2 gerações, não se ouviu nessa casa nenhuma conversão, nenhuma. Até que o homem que me relatou isso, foi o primeiro, depois de 2 gerações, que Cristo adentrou a história, e ele entendeu que a partir dali, o Senhor ia mudar a história deles. Por quê? Porque descendência, irmãos, as nossas decisões hoje podem afetar os nossos filhos, as nossas filhas, e você vê que claramente o que essa descendência tinha. Diz o texto que Geazi, ele sai leproso, e ele sai diante de Eliseu leproso, branco como a neve. E eu termino com algumas aplicações pastorais para nós nessa noite, porque estamos aqui diante de uma bendita graça, que todo ano de 2025 nós fomos agraciados com ela,
de uma gratidão que transforma pessoas como um homem chamado Naamã, mas também a religiosidade fria de alguém que convive com o sagrado, mas não é mudado, de um Geazi. E eu aprendo algumas verdades, e a primeira delas: lares saudáveis vão nascer sempre de corações humildes. Guarde isso. Se o seu lar neste ano de 2025 tem desafios com relação à saúde espiritual, que você possa pedir ao Senhor, que do mesmo jeito que Naamã, lá no tempo ao qual ele viveu, se banhou na simplicidade de um rio, que não era o rio de expressão da época. Quem sabe você, meu irmão, minha irmã, precisa olhar para o seu lar e rogar a Deus que ajude você, sua esposa, os seus, de alguma forma, a compreender que o lar adoece quando o orgulho governa. Os nossos lares ficam adoecidos quando o orgulho governa um dos membros, seja o marido, a esposa, de maneira que a humildade, nós vemos na pessoa de Jesus, ao qual esse rio simples, e olhando para o Cristo que vem ao nosso encontro, esse Cristo que, sendo Deus, se fez homem, habitando entre nós, cheio de graça e de verdade, sendo rico, se fez pobre por amor dos seus eleitos, e segundo a carta de Paulo aos Filipenses, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Que nós tenhamos esse exemplo. Lar saudável nasce de corações humildes. Segunda verdade, a gratidão precisa ser vivenciada como um grande contentamento dentro da nossa família. Naamã voltou para casa, levou a nova fé, levou um novo compromisso com o Senhor, e a gente fica a imaginar ele chegando em casa e relatando isso tudo para os seus. Ou seja, talvez aquele homem no antes, um homem que se indignou, um homem que tinha que lidar com poder, mas agora, uma vez que ele foi alcançado por essa graça de Deus, ele é um homem que pode viver a fé e ensinar essa fé mais do que discursos, de maneira que do mesmo jeito que Naamã levou a fé lá para a sua terra, levou a própria terra literal para marcar esse momento, eu quero te dizer que você também, todas as vezes que você se depara com a palavra de Deus, venha um culto como esse, você vai voltar para sua casa, e você precisa levar Cristo com você, no seu coração, de maneira que não há o culto mais importante do que o outro. Todos os cultos são extremamente importantes, e a batalha que há para nós estarmos aqui, nós temos que lembrar que nós somos em Cristo mais do que vencedores, no nome de Jesus. E assim, meu irmão, aonde a gratidão não governa, quando olho para Geazi, a graça de Deus ela vai ser distorcida. Como assim, pastor? No texto, Geazi vê a graça de Deus como lucro, não como transformação. Geazi caminha com o profeta, mas ele não compartilha do coração daquele irmão. E todas as vezes que nós, como família, corremos riscos quando a fé vira a aparência e não há gratidão sincera. Porque eu vejo no texto um Naamã estrangeiro, sem pedigree judeu, mas um homem ingrato. Mas vejo um Geazi íntimo do sagrado, mas dominado por sua cobiça. E isso me leva a temer e a lembrar das palavras do meu e do seu Salvador, em Mateus 6,2, quando ele diz: onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E para nós orarmos, talvez nessa noite, nesse templo, ou talvez até mesmo em casa, eu estou diante de famílias que estão terminando o 25, cheio de sonhos e desafios, no campo da sua espiritualidade. E eu quero te dizer uma palavra de esperança. Nesse último domingo, nesse ano nós ministramos muitas vezes aqui os pastores sobre gratidão, sobre missão, e de tudo que vocês, irmãos, têm ouvido, lembre sempre, Cristo é o único que cura o coração da família, somente Cristo.
Lembre que a lepra de Naamã, ela aponta para algo muito mais profundo, o pecado. Porque é o pecado que afeta as relações, a comunicação, o afeto, porque não há família que sobreviva a regras, não há família que sobreviva a cercas. Nós somos chamados para a liberdade, irmãos. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De maneira que lembre, Cristo é o único que cura o coração da família. Lembre também como algo para o seu coração, que a gratidão é o sinal visível, como você viu Naamã, de alguém que foi alcançado pela graça. E quando você sair da porta desse santuário para a sua casa, talvez dentro do seu carro, conversando com a sua esposa, com seu marido, ou consigo mesmo, como o próprio Geazi tinha conversa com ele mesmo, que você possa se perguntar, em 2025, será que eu vivi muito parecido com um Naamã? Ou eu adoeci como um Geazi? Ambos viram a graça, apenas um foi transformado por ela. A graça que não gerou gratidão em um, acabou para um sendo evento religioso, mas para outro foi uma transformação espiritual. E queira Deus que todos nós, não alguns, estejamos terminando um ano de muita gratidão, de transformação espiritual na nossa vida. E como disse Thomas Watson, a gratidão é a música do coração regenerado. Onde falta essa música, a graça não está governando plenamente. Como disse John Owen, o perigo não está perto das coisas de Deus, mas é acostumar com elas e não ser por elas transformado. Que o Espírito de Deus encoraje você e a mim, fale conosco durante todo esse restante de ano, e que você possa receber dessa porção da palavra nesses dias, na releitura que fará dos textos que você ouviu pela manhã, agora à noite, pontuando o que o Senhor deseja de você, nas escolhas sábias que você e eu precisamos fazer. Vamos orar? Deus eterno, em nome de Cristo, obrigado por tua palavra, que não volta vazia, como oramos ao início. Obrigado porque, como cantamos, o Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é aquele que cura,